Então, amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Dou as boas-vindas e manifesto nossos reiterados agradecimentos ao senhor Joaquim Álvaro Pereira Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente e coordenador da Comissão de Preservação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que muito generosamente aceitou conceder aos associados da Panamazônia palestra sobre o tema Floresta Mais, valor a quem preserva. Secretário Joaquim, o senhor me permite falar um minutinho sobre a Associação Panamazônia? Claro. Bem, então a Associação Panamazônia é uma organização da sociedade civil sediada em Manaus, atua há 10 anos, foi fundada em 2010, mas embora nossa sede seja em Manaus, nós temos uma rede de associados distribuídos em todos os estados da Amazônia brasileira e dos países vizinhos, ou seja, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Mais de 250 associados hoje, nos 9 estados da Amazônia brasileira e nesses países, majoritariamente empresários. Não é? Nós temos mais de 60 empresas, pessoas jurídicas associadas à Panamazônia, que os representantes dessas empresas constituem o nosso conselho diretor e também elas apoiam financeiramente a Associação Panamazônia, porque nós dependemos exclusivamente de recursos privados. Pelo nosso estatuto, está vedado o acesso a recurso público, o que tem contribuído nesses 10 anos para manter a boa imagem da nossa organização. A nossa missão é promover o ideal da cooperação panamazônica como elemento de apoio ao desenvolvimento regional. O nosso foco é a promoção de uma agenda liberal e, obviamente, visando o desenvolvimento econômico da Amazônia. Acreditamos que a ativação econômica da Amazônia, com a prosperidade que isso vai gerar para a sociedade, aí reside a chave da solução dos problemas sociais e também dos problemas ambientais. Em uma frase, não tem como preservar a floresta sem antes ativar a economia regional. Isso é que nós defendemos. Antes de passar a palavra ao secretário Joaquim, eu gostaria primeiro agradeço a participação de todos que assistem a esta videoconferência e registro a presença de algumas pessoas. A ministra Maria Deise, que é a chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte, o ERENOR, alguns conselheiros da Panamazônia que já estão aqui conosco, o Fernando Lindoso, o Fábio Gobet, que representa a Bertolini, o Davi Israel, e gostaria também de registrar a presença de um colaborador do Ministério do Meio Ambiente, que é o senhor Leonardo Aranha, diretor de ecossistemas da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Antes de prosseguir, esclareço que após a apresentação do secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, a palavra será franqueada para perguntas. Quem desejar perguntar, por favor, registre-se na lista de ordem, né, pelo chat, que é o chat do Zoom. Importante, por favor, peço a todos que durante a apresentação mantenham os microfones de seus dispositivos desligados para evitar eco e microfonia. Bem, dito isso, eu passo a palavra ao secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite. Secretário, está com o senhor, por favor. Tudo bom? Obrigado pela apresentação. Eu estou aqui contribuindo aqui como servidor, nosso secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Obrigado pela ajuda.
eu tenho algum conhecimento da Amazônia, claro que muito menor que o de vocês, mas eu toquei um projeto de floresta nativa na Amazônia e conheci bastante esse mercado de serviços ambientais, de crédito de carbono. E aí nós estamos aqui agora tentando fazer com que vire realidade a remuneração de quem conserva esse volume de floresta como vocês conservam aí em cima. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho aqui, só para ver se eu consigo liberar para eu poder compartilhar minha tela. Se você puder liberar aí. Próximo. Então, a gente trouxe uma definição do que são serviços ambientais aqui nessa tela. Chamar a atenção e trazer um conceito claro de que os serviços ambientais é uma atividade efetiva e duradoura realizada por um prestador de serviço e que resulte na melhoria, conservação, recuperação e proteção de uma área de vegetação nativa. Chamar a atenção. O nosso olhar agora é um olhar para a área, para a atividade de cuidar de floresta, não só para a floresta. Os serviços ecossistemas ou benefícios ecossistemas são gerados pela natureza. O programa vem olhar para quem cuida da natureza. A ideia é remunerar quem cuida da natureza. Tá? A gente também trouxe aqui, vocês têm aí uma parte relevante, é o volume de vegetação nativa que nós temos no Brasil, mais ou menos aí 560 milhões de hectares, vai ser provavelmente o maior programa do mundo. Desses 560, 193 são em propriedades privadas. Pode ir para o próximo. O conceito de quando acontece efetivamente o pagamento por serviços ambientais. Então, a gente trouxe aí uma simulação bem clara de que a sociedade, quando enxerga o benefício que a natureza gera, como água, carbono, conservação da biodiversidade, regulação do clima, ela vai pagar para quem faz o serviço de monitoramento, vigilância, combate a incêndio, pesquisa, sistemas agroflorestais, inventários ambiental. Então, a ideia é que a sociedade, de uma forma direta ou indireta, água e carbono você consegue mensurar diretamente, um benefício que pagar, e os outros são benefícios indiretos que também podem ser remunerados. Independente da categoria fundiária, tá? Independente de ser excedente de reserva legal, área de preservação, como unidade de conservação, independente. Todo o território de floresta, se gerar algum tipo de benefício direto ou indireto, a atividade de quem cuidou daquela área, pode ser o Estado como pode ser o privado, deveria ser remunerada por esse programa. Pode ir para o próximo. Aqui as iniciativas das demandas, né? Carbono de floresta nativa, especialmente, a gente vai falar em seguida, e água. Parceiros do agro, todo mundo que atua no entorno do agro poderia estar valorizando e reconhecendo essa atividade. Então, fornecedor do agro, para fidelizar esse produtor que compra desde um defensivo ao equipamento, poderia estar contribuindo ou reconhecendo essa atividade. Sistemas agroflorestais é diretamente, eu acho que todo produto que sai de uma agrofloresta já tem esse viés de serviços ambientais e poderia estar acoplado o pagamento por serviços ambientais também a esses produtos. Infraestrutura, que eu acho que vocês também podem ter bastante conhecimento. Todo projeto de infraestrutura tem um impacto ambiental negativo quando você imagina ele no início. Eu vou fazer uma estrada, um linhão, uma área de mineração. Eu vou fazer uma supressão de vegetação nativa. Como eu incorporo serviços ambientais para eu impactar, principalmente na Amazônia, a conservação de uma área 10 vezes maior daquela que eu suprimi, 20 vezes maior do que eu suprimi. Eu cito, às vezes, o exemplo de Carajás, com a Vale do Rio Doce, e ela impactou em 3% daquela área de floresta. Então, a gente faria com que projetos de infraestrutura sejam ambientalmente positivos, territorialmente positivos. E o desafio é fazer com que aquele projeto de infraestrutura não compense só a supressão, mas que ele gere receitas recorrentes para aquele território. Então, eu fiz uma estrada, como eu faço recorrentemente aquela estrutura daquela estrada ou aquele projeto de infraestrutura está remunerando a área de vegetação nativa em volta. Títulos verdes, a mesma coisa, os componentes de títulos verdes ou mercado de investimento de impacto, como que eu consigo colocar dentro de um título verde o benefício de serviços ambientais. Então, quando eu tiver um benefício na emissão de um título, eu tive um juro de R$1 milhão a menos porque é um título verde, como que eu consigo aderir
ao território esse tipo de benefício, pagando serviços ambientais para criar essa nova economia de conservação de floresta nativa. Pode ir para o próximo. Aqui é um pouco o papel do governo federal. Nosso papel é dar credibilidade e segurança jurídica. Então, nós vamos fazer algumas ações, como formalizar a atividade. Isso é junto do IBGE e da Receita Federal. A gente já fez essa articulação. Eu acho que no mês de outubro a gente já deve ter uma resposta para reconhecer essa atividade de conservação. Criar uma metodologia que valorize e valide os projetos. Criar um cadastro nacional de serviços ambientais. Regulamentar o artigo 41 do Código Florestal, ou PL, que está na Câmara, no Senado, e criar um uso da terra para conservação e preservação. Hoje você não tem o uso da terra para você cadastrar o seu imóvel nessas categorias de preservar e conservar. Pode ir para o próximo. Aqui é o financiamento do clima baseado em redução de emissões. Pagamento por resultados da UNFCCC, do acordo UNFCCC, do acordo. Recebemos $96 milhões do Fundo Verde do Clima para fazer um projeto piloto chamado Floresta Mais Amazônia. Pode ir para o próximo. Esse aqui é um pouco do desenho do projeto. É o primeiro projeto do mundo a receber financiamento do clima e pagar diretamente a pequenos produtores por conservar a vegetação nativa ou recuperar. São $96 milhões, 81 milhões para pagamento por serviços ambientais, 49 para quem conservar a vegetação nativa acima do Código Florestal, 12 para quem tiver que recuperar, 7,5 para comunidades e 5 para inovação. Os outros 6 milhões é para fortalecer a estratégia nacional de redução de emissões de degradação e desmatamento, que é um instrumento de financiamento do clima, e para conseguir novas captações, e $9 milhões é do PNUD para fazer a gestão e execução desse projeto. É o primeiro projeto piloto para o mundo e é o primeiro projeto piloto para o Brasil, porque nós queremos fazer com que esse projeto se estenda aos outros biomas também. Pode ir para o próximo. A ideia desse projeto é criar uma plataforma digital que eu vou ter... o projeto deve atender 50 mil produtores rurais, tem mais ou menos 750 mil produtores rurais, pequenos produtores, mas nós vamos atender 50 mil. Então, essa plataforma vai ser uma plataforma que vão ter vários componentes, um deles é cadastrar o beneficiário, colocar um contrato digital, que talvez seja por vídeo, para ele aderir e saber por que ele está aderindo a esse projeto piloto. Colocar os atributos ambientais do território, colocar ativos ambientais, colocar um monitoramento. Então, vai ser monitoramento por satélite, a gente também pode fazer um monitoramento via celular, se esse componente a gente conseguir fazer. Outro é meio de pagamento. Eu vou ter que estar pagando eles periodicamente por ter conservado a floresta, então o projeto tem 4, 5 anos, então eu vou pagando ele anualmente, depois de verificar que ele cuidou. Provavelmente a gente vai tentar colocar uma assistência técnica rural no celular, no aplicativo, uma vez que eu estou atendendo 50 mil produtores. Por que eu não coloco eu ensino ele a cuidar melhor da floresta e, ao mesmo tempo, ser o melhor agricultor? O componente mais desafiador são as salvaguardas, que é um componente para minimizar os riscos daquilo que é potencialmente danoso no território. Quando você coloca dinheiro no território, você pode distorcer a atividade do território, e minimizar os riscos daquilo que é danoso e potencializar aquilo que pode ser bom no território, entendendo que quando eu dou dinheiro para uma região, o que acontece naquela região? Então, as salvaguardas não olham só para o beneficiário do projeto, mas para todo o território no entorno dele. E ser também uma plataforma para divulgar a atividade. Então, eu vou pegar toda a atividade que conserva a floresta, então, cadeias produtivas e setores, eu vou pegar tudo isso e colocar nessa plataforma para divulgar que o Brasil é um dos países que mais conserva floresta no mundo, e essa conservação está ligada a muitas atividades, tá? Principalmente as atividades do agro. Próximo. Aqui são as diretrizes do projeto. Então, o projeto, a gente vai atuar em todos os biomas, em todas as categorias fundiárias, especialmente nesse momento carbono e água.
pelo menos agora, nós estamos lançando o Carbono Agora e Água em seguida. A ideia é fazer com que esse programa a gente faça acordos setoriais por produto do agro ou por micro-reais por produto próximo. Floresta mais carbono. A ideia aqui é explicar um pouco para vocês que o mercado de carbono, vocês devem ter visto aí, depois da pandemia, aí, como esse componente de preservação, conservação, responsabilidade social e ambiental está bastante forte nas empresas todas, e nós temos o Brasil como um gigantesco gerador de créditos de carbono de desmatamento evitado. Provavelmente o Brasil deve ser uma Arábia Saudita nesse tema, em relação à geração de créditos baratos, com adicionalidade de conservar a floresta e com uma demanda mundial voluntária bastante relevante. Nós fazemos uma projeção que, só por estar reconhecendo essa atividade, o governo antes não reconhecia essa atividade como uma atividade que contribuiria para a redução de emissões e contribuiria para o Brasil reduzir emissões de desmatamento. Nós, acho que há 2 meses atrás, reconhecemos isso numa comissão chamada CONARED e mudamos um posicionamento para fazer com que esse mercado de carbono de floresta nativa, baseado em redução de emissões, aconteça. A gente espera que imediatamente aconteça um investimento de R$500 milhões por ano, pagando para as emissões que vão ser evitadas de desmatamento de uma forma voluntária. Isso só no mercado voluntário, baseado nas políticas corporativas, principalmente de empresas internacionais, que é onde são os grandes geradores de crédito, e esses sim vão ter que compensar emissões pelos acordos setoriais e mesmo pela pressão dos investidores e consumidores. As empresas estão com metas ambiciosas de zerar carbono, mas no momento que o carbono é impossível é impossível você reduzir ele, ou financeiramente você não consegue fazer essa redução, nessa hora você compensa as emissões e dessa forma a gente geraria uma receita para o território bastante relevante. Se o Brasil fizer acordos bilaterais em países que tenham estrutura e regras de obrigatoriedade de compensar as emissões, esse número de 500 milhões pode passar para 1 bi. Em seguida, se a gente fizer o artigo 6 do Acordo de Paris ser aprovado perante a todos os países que compõem o Acordo do Clima, que eu acho que são 194, isso sim seria um número gigantesco, passaria de um número em vez de bilhão, a gente estaria falando de 10 bilhões por ano, se não for um número maior. Mas nós hoje entendemos que a expectativa é um investimento imediato só no mercado voluntário de mais ou menos R$500 milhões ano, para você pagar para quem conserva a floresta, especialmente na Amazônia, porque você tem aí um crédito bastante reconhecido mundialmente e que é um crédito de carbono equivalente e que poderia ser utilizado para compensar emissões das empresas. Pode ir para o próximo. Água, a gente está desenvolvendo, começou agora a desenvolver um programa chamado Floresta Mais Água. A ideia é que quem tem uma represa tanto para abastecimento de água, para consumo humano, ou para abastecer o seu reservatório para geração de energia, a gente está em conversa, já fizemos conversa com a Ana, e estamos começando as conversas principalmente com o Itaipu, que está bastante avançada nisso. A ideia bastante avançada nisso. Empresas remunerem quem tem floresta no entorno das suas represas para que continue fornecendo uma água limpa e uma água boa. E com isso, no caso de Itaipu, só por esse trabalho de cuidar das matas ciliares e das nascentes, o reservatório, por não ser assoreado por erosão, vai ter uma vida útil ampliada em 50 anos. Isso economicamente dá para fazer uma relação direta e você conseguir pagar para quem cuida de água em torno dessas 2 atividades. Próximo. Então, a ideia, os resultados que a gente espera é que a atividade de conservar a floresta seja reconhecida, os benefícios gerados
já são reconhecidos, mas sejam mais reconhecidos, e especialmente apoiar e escalar esse mercado de serviços ambientais, desenvolvendo uma economia local com impacto ambiental positivo, alinhando o desenvolvimento econômico, clima, comunidade e biodiversidade. Se isso virar uma realidade efetiva, as boas práticas e as governanças corporativas entenderem esse tema como um tema relevante, e esse é o nosso papel como governo federal, a gente vai ter uma transição para uma nova economia de conservação florestal. Então, a gente, como governo, está trazendo um programa que traz o privado para contribuir com esse tema de conservação de floresta nativa, que é um tema que está bastante em alta aí, com bastante crítica sobre o território, mas a forma que a gente enxerga de saída não é a moratória à Amazônia, ao contrário, é a remuneração daquele território para inverter essa lógica. Próximo. É isso. Belisário, obrigado. Secretário, muitíssimo grato. Realmente, nós da Associação Panamazônia em débito com o senhor. Eu gostaria agora, antes de passar para as perguntas, algumas pessoas tinham mandado pergunta antecipadamente e outras talvez façam agora as perguntas. Eu vou pedir à Mônica, eu não sei se a Mônica está fazendo o controle de quem está se inscrevendo para fazer perguntas. Se tiver pergunta no chat aqui, ela vai acompanhar. Tá. Então, mas antes de passar para isso, eu gostaria de passar a palavra, se o senhor me permite, secretário, a ministra Maria Deise, chefe do escritório de representação na região norte do Ministério das Relações Exteriores, que ela gostaria de fazer um breve à parte. Pode ser? Claro. Ministra Maria Deise, por gentileza, a palavra está com a senhora. Muito boa tarde a todos. Obrigada, secretário, pela sua apresentação. Um assunto muito interessante, na verdade, um grande desafio. Eu vou ser muito sucinta, só me apresentar e apresentar o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores aqui na região norte, que foi reaberto no final de dezembro, e nós estamos aqui com a intenção de contribuir para a inserção internacional de todos esses estados da região norte, dos entes públicos, privados, ou seja, a participação contribuir para aumentar a participação de todos eles no processo de inserção internacional do Brasil. E nós estamos aqui com muita boa vontade, à inteira disposição do Ministério do Meio Ambiente, muito boa vontade, à inteira disposição, e desejando muito êxito na sua função, que é tão nobre aqui para a região. Eu vou me ater a isso, Belisário, porque o assunto dele é muito interessante, mas eu vou me ater a isso. Eu já vou te... Posso te pedir um favor? Nós fomos reconhecidos, o governo federal e o Brasil foi reconhecido por redução de emissões agora em junho, de mais um volume, eu acho que de 8 ou 9 bilhões de dólares. Então, nós temos hoje, perante a UNFCCC, um reconhecimento de ter reduzido emissões no valor de mais de 30 bilhões de dólares, e nós estamos agora numa etapa de captar novos recursos de doação, pagamento por resultados, baseado em financiamento do clima, conforme o Acordo de Paris, e vocês são importantes parceiros para a gente conseguir mais dinheiro. Nós conseguimos 96 milhões de dólares, nós estamos agora procurando mais dinheiro, e vocês são os grandes parceiros para conseguir mais dinheiro para esse Floresta Mais e colocar mais dinheiro no chão aí no território. Porque como não existe uma organização internacional para gerar regras para isso, vai depender de cada país, não é, secretário? Não, hoje você poderia fazer acordo, o artigo 5 do Acordo de Paris já reconhece, e o Brasil, perante a UNFCCC, já reportou a redução de emissões. Então, hoje nós temos uma capacidade para negociar bilateralmente ou multilateralmente, como é o próprio Fundo Verde do Clima, financiamento do clima para redução de emissões. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, ministra. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de passar a palavra agora, antes das perguntas, ainda não estamos nas perguntas, ao nosso conselheiro da Panamazônia, o Fernando Lindoso, que queria também, em um minutinho, falar de um projeto dele. Fernando, por favor, a palavra está com você.
Obrigado, Belisário. Parabéns, secretário Joaquim. Esse é um projeto muito interessante para a nossa região. E vou falar um pouquinho sobre o que é. Eu sou CEO da Enforce Green Solutions. É uma empresa que a gente vem investir. A gente enxergou uma possibilidade de do investimento privado, fazer um trabalho direto na mudança do clima, na mudança desse desenvolvimento sustentável na Amazônia. A gente está com um projeto de um investimento privado na casa de 50 milhões de reais para transformação de resíduos sólidos urbanos em energia. Ótimo. Nossa ideia a gente está com uma tecnologia modular, do qual a gente consegue atender as características da nossa região, que é a dificuldade de logística. Então, a nossa ideia realmente é levar para o interior uma solução viável economicamente e também sustentável. Eu queria entender onde a gente conseguiria trazer o Ministério do Meio Ambiente para perto dos empresários no Amazonas e linkar isso com o BNDES, com os bancos nacionais, para que as empresas aqui do nosso distrito e para as empresas que querem investir aqui terem acesso de fato aos green bonds. O senhor colocou aí. E eu só pontuando, eu acho que isso vai fazer uma grande diferença e vai dar uma força muito grande para o polo industrial quando as empresas tiverem acesso a esses green bonds, que hoje estão muito limitados, pouquíssimos bancos no Brasil fazem isso, mas para que a gente faça sustentabilidade com tecnologia. Eu acho ok, obrigado, Fernando. Muito obrigado. Fernando, eu vou te pedir um favor, me passar esse material desse trabalho que vocês estão fazendo, que nós estamos numa linha de energia, bioenergia, e eu já recebi alguns projetos com alguns tipos de soluções para você utilizar tanto resíduos sólidos quanto produtos da agrofloresta, ou mesmo o próprio resíduo de manejo florestal madeireiro, que você tem um monte de resíduo, vamos dizer assim, que poderiam ser utilizados para geração de energia. Se você puder me passar um pouco mais de material, para a Mônica principalmente, aí eu consigo dar uma olhada no que nós, como governo federal, nós temos alguns projetos de bioenergia, de repente a gente pode alinhar com alguns financiadores para fazer isso pegar a escala. Como você tem que ser modular. O objetivo muito obrigado, secretário. É olhar muito obrigado. aquilo que não está ligado na rede, vamos dizer assim. A gente faz nas comunidades ou nas pequenas cidades. Ok, depois eu articulo isso com o Fernando. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora, também ainda não é pergunta, para o Fábio Gobert, da Bertolini, que é uma das maiores operadoras logísticas aqui da Amazônia. Também gostaria de falar um minutinho sobre um projeto. Fábio, um minuto e meio, por favor. Fábio Gobert, nos ouve? Acho que o Fábio não está nos ouvindo, então vamos passar. Então vamos passar agora para as perguntas, secretário, se me permitir. Mas antes de passar as perguntas, eu tenho algumas considerações. Primeiro, é o seguinte, na Associação Panamazônia, nós acreditamos que o melhor caminho para a conservação da floresta é a ativação econômica da região, a normalização da vida econômica com ampla liberdade para empreender. Nós acreditamos que a grande parte do dano ambiental causado ao bioma amazônico decorre das restrições da legislação ao desenvolvimento normal da economia. Outra ponderação, o senhor falou que nós estamos tratando de 500 milhões de dólares anuais de compensação, não é isso? Esse valor nos parece um valor muito limitado, muito para que haja um impacto concreto na conservação das florestas. A atividade econômica na Amazônia, ela gera muito mais do que isso. Ela pode, uma atividade econômica tradicional, ela vai gerar um valor incomparavelmente maior do que esse, né? Por exemplo, só o polo industrial de Manaus tem um faturamento de 25 bilhões, tem um faturamento de 25. O modelo é interessante.
porque na medida em que ele concentrou a população do Amazonas em Manaus, ele esvaziou o interior, não havia pressão sobre a floresta e a floresta toda se conservou. É o melhor modelo de conservação ambiental do mundo que existe, porque o Amazonas hoje tem, dos seus 1.500.000.000 quilômetros quadrados, 95% da floresta conservada. Então, nos parece que o caminho não é criar nenhuma restrição ao desenvolvimento econômico pleno, à vida econômica normal na Amazônia, mas sim fomentar essa vida econômica. Então, minha pergunta é, duas perguntas, né? Ainda uma outra observação. Nós já tivemos aqui na Amazônia um discurso desse, de um governador de estado, há muitos anos, até mais de 10 anos, com esse discurso de que o pagamento por serviços ambientais traria muito recurso para a sociedade amazonense. Não trouxe. Criou-se um programa chamado Bolsa Floresta, que é muito mal visto, não é? Que dá uma bolsa, inicialmente a R$50 por família, hoje acho que são R$100, e as pessoas consideram isso como um programa assistencialista que não resolve a vida de ninguém, cria dependência, inclusive dependência política. Então, isso para lhe dizer que existe muita resistência na sociedade amazônica quando se fala em programas de compensação por serviços ambientais. Então, o primeiro ponto é esse, 500 milhões é muito pouco. Mesmo 10 bilhões, como falou o general Mourão recentemente, seria muito pouco também. Outra coisa, sem a adesão da sociedade amazônica, não tem como nenhum projeto desse ir para frente. Então, minha pergunta é a seguinte, ok, o senhor disse que a remuneração, os projetos poderiam ser privados ou do Estado. Privados, ok, entendemos. Mas e quando for projetos de remuneração do Estado? Como esse dinheiro vai ser distribuído para a população? Vai ser uma bolsa? Como é? Como é que isso vai chegar na mão da sociedade, não é? Outra coisa, não há risco dessa narrativa e desse discurso junto ao governo no federal acabar afetando a vida econômica na Amazônia, ou seja, levando a mais engessamento ainda da vida econômica? Por exemplo, o general Mourão, recentemente, em uma palestra, disse que a Amazônia são duas, a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. Que na Amazônia Oriental é possível ter atividade econômica tradicional, mas que na Amazônia Ocidental, o caminho aqui é a conservação ambiental por meio da compensação, do pagamento de serviços ambientais, o que para nós que moramos aqui é totalmente absurdo, né? Então, são esses comentários. E outra coisa, de onde virá o recurso? Quais são as fontes desse recurso? Né? E como esse recurso será distribuído? É isso. Essa seria a minha primeira pergunta. Tá bom, e aí, daqui em diante, são as perguntas dos demais. Por favor. Eu vou tentar responder. Você me lembra se eu esqueci de algum pedaço aqui da... Tá bom. Vamos lá. Uma coisa é o Acordo de Paris, financiamento do clima. A Indonésia pediu, semana passada, 19 bilhões de dólares ano para resolver o problema de desmatamento no país dela, tá? Para conservar as florestas dela. Para você ter uma ideia, como os 500 milhões que eu comentei, não tem nada a ver com o Acordo do Clima, mas se os países os países desenvolvidos quiserem contribuir realmente, efetivamente, para conservar um bioma que nem o da Amazônia, você vai ter que estar recebendo um valor um pouquinho maior que os 19 bilhões de dólares ano que pede a Indonésia. Então, esse é um acordo do clima, COP, que nós, como Brasil, negociamos, sim, para que isso aconteça. Vocês devem ter visto o ministro na COP cobrando efetivamente alguém para pôr a mão no bolso sobre o tema. Por enquanto, falar que quer contribuir com o acordo do clima e com a redução do efeito das mudanças do clima, reduzindo emissões, mas sem pagar, é fácil. Fazendo um protecionismo só dentro da Europa, o dinheiro fica lá, ou no próprio Estados Unidos, também não adianta. Nosso posicionamento é fazer com que o acordo do clima aconteça e o Brasil provavelmente vai ser um dos maiores beneficiários desse acordo. Mas isso depende de 194 países e o volume não seria 500 milhões de reais.
O que eu comentei de R$ 500 milhões é um investimento imediato de um mercado privado, voluntário, uma vez que a gente está com o programa Floresta Mais, trazendo uma alternativa econômica para quem tem floresta e não tem como... eu não estou aumentando a restrição em nada, eu simplesmente estou trazendo uma alternativa econômica real. Em nenhum momento esse programa vem para aumentar, para punir, para criar uma moratória em cima de quem vive na Amazônia. Ao contrário, ele vem para trazer uma ferramenta para pagar para quem cuida de floresta, mesmo que esteja dentro da lei, mesmo que eu seja obrigado por lei a cuidar de 80%, o programa vem na direção de reconhecer e remunerar essa atividade. Tá? O dinheiro vem neste componente de carbono, que você falou que alguns anos atrás foi vendida uma ilusão sobre essa atividade. Eu acho que o mundo inteiro caiu nessa ilusão. Nossa pretensão não é fazer com que carbono seja um ativo a ser negociado em bolsa, como aconteceu há 10, 15 anos atrás, seja algo para ser especulado e simplesmente uma forma de pagar serviços ambientais para quem protege. Uma forma que deveria ser utilizada para as empresas, as maiores poluidoras do mundo. Então, se você pegar o ranking das maiores poluidoras, internacionalmente tem empresas aí que poluem mais que países, de tão grandes que elas são. Essas empresas, com esse compromisso de redução de emissões e compensação de emissões, seriam as geradoras dos recursos do setor privado de uma forma voluntária. Como você bem comentou, nós não vamos impor novas restrições, aumentar a área de unidade de conservações no território da Amazônia, uma vez que a gente tem que consolidar o que já existe, desafio. E a remuneração que vier para a consolidação das áreas, a ideia é que essa remuneração seja feita para o público, por exemplo, para os parques, através de concessões do Adote um Parque, concessões por serviços ambientais e concessões para turismo. Tá? A ideia é essa. Na área pública, nesse território de floresta pública, seria com que a gente melhorasse a atividade de cuidar dessas áreas, concessionando as áreas para essas atividades. E no privado, criar projetos privados que vão oferecer ao mundo um volume de créditos acessíveis, uma vez que os créditos gerados aí na Amazônia provavelmente vão ter um custo baixíssimo de produção e os países desenvolvidos têm créditos hoje vendidos a 50, 70, 100 dólares a tonelada. O Brasil poderia oferecer créditos a um valor muito menor do que isso para compensar as emissões desses países, que naqueles países a geração de crédito é muito cara. No Brasil, proteger floresta, na Amazônia especialmente, se gera um volume alto de créditos que poderia ter aí uma rentabilidade e ter um bom negócio, projetos privados de crédito de carbono e floresta nativa. Veja se eu esqueci de alguma coisa. Sim, eu acho que ficou faltando esclarecer essa questão. Deixa eu ver se eu explico melhor. Eu perguntei, como é que o dinheiro vai chegar na mão da população, não é? Por exemplo, vamos um exemplo. Eu tenho uma área, não sei, de 100 mil hectares. Essa área poderia ser transformada em atividade pecuária. Nessa atividade pecuária, eu empregaria, não sei, 500 pessoas. Essas pessoas receberiam um salário. O número está alto, tá? Para os 20 mil hectares, eu acho que você pegaria um pouco menos na pecuária, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Mas, então, sim, mas acho que eu vou remunerar as pessoas com salário, não é? Se essa área de floresta for destinada a estoque de carbono, veja bem, quem vai receber é apenas o proprietário, Não, impossível. Então, isso que eu quero entender. Como vai chegar na sociedade o dinheiro? Quando você faz um projeto de carbono, eu vou te falar de um projeto de carbono que está acontecendo em Rondônia. Rio Caltário, uma unidade de conservação estadual. Para eles gerarem os créditos nesse território, não é você pegar a área, ter uma matrícula, uma escritura e um carro que você vai gerar créditos. Você só vai receber créditos se você fizer atividade de proteção. Eles vão contratar, vão investir 25 milhões de reais em equipamentos, vão contratar 20 brigadistas, 15 guarda-parques e todo um sistema de monitoramento e vigilância do território. Então, você não ganha crédito de carbono. Você só recebe a geração dos créditos quando você fizer uma atividade econômica. Não é? Eu não tenho um território e falar assim, se eu deixar tudo parado, eu vou receber crédito. Isso não existe, essa metodologia, tá? Essa metodologia não existe. Os créditos são gerados, os projetos são validados
quando você mostra toda a atividade econômica que você vai gerar no território. E, especialmente, você tem uma coisa nos projetos que são co-benefícios. Se não houverem co-benefícios para a comunidade, para a biodiversidade, para o clima, você não consegue validar um projeto de carbono. Tá? Não existe a validação de um projeto de carbono sem atividade econômica, tanto para proteger. Por isso que eu te falei que no início que os serviços ambientais são uma atividade de conservar a floresta. Não é a atividade de ter uma matrícula de uma propriedade. Secretário, na prática, os projetos que já começaram por aí, a gente vê o seguinte, que o recurso, quando entra, ele acaba ficando com o projetista. Se é uma ONG, o recurso fica com a ONG. Muito pouco do recurso acaba chegando na ponta, que é a população. Eu vou te falar, eu não conheço o projeto que você está falando, porque tem projetos que tem tanto que não aconteceram, né? Dependendo do projeto, o dinheiro não chegou no território, ele não vendeu os créditos e o projeto parou. Bons projetos, que é o que a gente sempre fomenta, a gente acredita que vai acontecer, são projetos com co-benefícios relevantes, salvaguardas no território para garantir que todo o entorno foi beneficiado e que tem uma atividade econômica clara de cuidar da floresta. Eu chamo a atenção que os serviços ambientais não são serviços da natureza, são serviços do homem. Se ele não fizer essa atividade, ele não tem como ser remunerado. Tá, então, só reiterando, o senhor falou em moratória. Então, o senhor garante, então, que esse programa ele não vai acabar levando a uma moratória às atividades convencionais econômicas na Amazônia. Se você pegar o programa, ele tem um componente que ele remunera qualquer área de floresta, independente das restrições legais. Ele não aumenta nenhuma restrição, ele só te traz uma alternativa. Quem vai escolher é o dono da área. Que caminho que eu vou? Pecuária me dá mais dinheiro, cuidar de floresta me dá menos dinheiro. Opa, esse me dá mais trabalho. Então, a ideia do programa é gerar uma alternativa econômica para o território, uma vez que você tem, mas que você não tem acesso nem logística para ter uma atividade econômica dinâmica. Você tem uma atividade econômica muito baixa. E nada melhor do que você complementar aquela atividade econômica com serviços ambientais. Aí eu fiz o território, teoricamente, a economia daquele território ficar de pé. Tá bem. Olha, da minha parte, eu já não tenho mais perguntas. Na verdade, teria, mas eu não quero... Não, fica à vontade. Eu passo a palavra para a Mônica. Mônica, você tem pessoas que se registraram para perguntas? Pode. Oi, tem duas... Podia passar para eles a palavra, Mônica? Oi, tem duas perguntas no chat. Eu posso lê-las? Por favor, melhor. Clóvis fez uma pergunta. Como se processará o retorno para o pagamento dos juros nos títulos ambientais? E a segunda pergunta é como ficará o custo da energia e do abastecimento de água para as cidades, mesmo considerando que a energia elétrica e o abastecimento de água bastante caros no Brasil? Clóvis, eu vou responder a primeira. Quer dizer, Belisário, eu tenho uma interpretação que foi em função da resposta do secretário para você, tá? Que eu já até passei no chat. A conclusão do estudo de 2008 diz que mandando um pouco de dinheiro para preservar as florestas tropicais no mundo, vão gerar recursos para a economia americana de 190 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, nós não estamos trocando como é que se diz, o aluguel da minha fábrica como galpão porque a minha produção é melhor do que a do meu concorrente. Essa é uma pergunta que eu faço. Muito obrigado. Tá bom. Vamos, ok. Eu vou tentar te dar uma resposta, Clóvis. Primeiro, aquela dos juros, não é fácil você fazer com que os juros daquele título verde e tem que ter uma... Entenda que os juros do título verde não são menores do que os títulos normais, tá? Eles só são uma garantia a mais para quem comprou aquele título, tá? Então, o mercado ainda não está pagando um juro mais barato para títulos verdes
E eu tomaria muito cuidado com o volume de liquidez que o mercado financeiro está tendo hoje, falar em juro. O juro é zero ou negativo. Então, você não vai mais... Juro, eu acho que é uma coisa do passado. Se você pedir juro, hoje em dia, discutir juro, você não vai ter muito benefício para poder remunerar ou remunerar quem cuida de floresta. Tá? Tenho bastante cuidado nesse ponto, porque nós estamos numa nova era com uma liquidez gigantesca. Quanto a esse estudo, a gente tem que lembrar que o Brasil tem aí 50 milhões de hectares de agropecuária, com capacidade de expansão para mais de 450 milhões de hectares. Então, esse estudo de florestas aqui e agricultura lá, e fazendas lá, é claro, o americano quer manter o seu homem no campo, a sua atividade econômica pujante, e quer que a gente fique cuidando de floresta para eles. Eu acho que essa é uma guerra comercial bastante clara. Eu acho que ninguém tem dúvida da narrativa dessa guerra comercial, que jogaram em cima da Amazônia esse tema. Você tem que lembrar que sanidade animal foi uma guerra comercial alguns anos atrás. Nossos animais iam matar todo mundo de febre aftosa, que é combinada que a gente produz. E, pelo contrário, o Brasil, ano passado, acho que gerou 550 bilhões de reais com o nosso agro. Então, a gente tem que entender que tem uma narrativa pressionando todo o Brasil, um Brasil exportador, tem uma narrativa injusta sobre a agricultura, porque provavelmente as fraudes em cartão de crédito do sistema financeiro deve ser maior do que o percentual de agricultura ilegal que acontece no Brasil e muito maior do que a agricultura do desmatador ilegal que acontece em um bioma chamado Amazônia, que eles ampliam para uma Amazônia legal, porque você tem áreas de cerrado, de transição, com uma economia forte, e eles tentam colocar a mesma conta, tudo no mesmo lugar. Eu acho que essa narrativa vai cair por terra por uma questão de tempo, dados e fatos. Não tem como fugir de que o Brasil produz um produto bom e barato, e não tem como fugir que o Brasil tem 560 milhões de hectares de floresta preservada. Então, não tem produto que conserva mais do que o produto brasileiro. E não tem produtor de floresta nativa maior que o produtor da Amazônia, que cuida de 80% do seu território. Nós, nesse Floresta Mais, queremos chamar a atenção para todos, inclusive para o grupo de vocês, que o produtor protege floresta, ele cuida de floresta, ele não sabe que ele faz essa atividade. E nós temos que divulgar essa atividade nessa plataforma do Floresta Mais, para todo mundo começar a mudar a narrativa de que, olha, eu quero comprar da Amazônia 1 quilo de carne porque de lá vem com 80% da floresta preservada. Eu quero comprar uma soja da região porque lá ele conserva muito mais do que os outros biomas. Isso através de fatos e dados, a gente vai mudar essa narrativa junto com vocês. Entendam que o governo federal tem uma linha de atuação para desenvolver a atividade econômica e trazer alternativa real para quem cuida de floresta. Nós, como o Belisário perguntou, não estamos impondo nenhuma regra a mais com o Floresta Mais. O Floresta Mais é valorizar quem cuida dessa atividade, pagar para quem cuida, remunerar quem cuida. Não é simplesmente falar, olha, cuida aí por mim que está tudo resolvido, vamos deixar a Amazônia intacta, que é o discurso de alguns. Eu acho que a Amazônia sim tem um potencial de remunerar os territórios que ela tem com vegetação nativa, mas isso é uma opção do proprietário, é uma opção de quem mora aí. Não é uma imposição de quem está de fora. Isso que eu acho que é o nosso desafio, e o programa Floresta Mais vem nessa direção. Nós queremos dar uma opção. A escolha é de vocês. Que caminho vocês vão tomar são quem mora no território. Olha, que caminho eu quero? Eu quero conservar? Eu tenho um bom contrato aqui para me pagar por água, por carbono, por biodiversidade. Perfeito. Não, eu prefiro uma atividade que eu acho que é melhor. É uma escolha de vocês. Tá certo. Mônica, perdão, secretário. Mônica, tem mais alguém inscrito para fazer pergunta? Tem mais uma? Não, então acho que nós podemos encerrar. Não tem mais. Então eu gostaria de... Eu gostaria, então... Tem uma pergunta minha, a segunda, que a Mônica leu, que é do custo da energia e do abastecimento de água. Eu não sei te responder. Tá certo. Secretário, então, como não tem mais perguntas, eu gostaria de renovar meus agradecimentos ao senhor,
à sua equipe, especialmente a Mônica, que foi excelente, ao pessoal do... Pois não? Deixa eu fazer um convite ao secretário. Um minuto, por favor, rapidamente. Tudo bem. Pode fazer. Posso fazer. Eu sou o presidente da Associação Comercial do Pará e sou cônsul honorário da Bélgica, no Pará. Nós estamos preparando uma programação a pedido da Eurochambers para recebermos uma missão de empresários europeus aqui, provavelmente entre março e agosto de 2021. Eu gostaria de saber a sua disponibilidade, tão logo nós tenhamos a data fechada, de vir fazer uma palestra para esses empresários europeus que vão estar aqui conosco no Pará. Nós vamos ter uma programação, organizando uma programação científica e institucional, dentro dessa ideia de mudar a imagem que nós estamos tendo lá fora. Era esse o convite. Obrigado, Belisário. Obrigado pelo convite. Muitíssimo grato. Bem, então, secretário, eu queria renovar meus agradecimentos ao senhor pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela brilhante explanação. Meus agradecimentos à sua equipe, em especial à Mônica. Eu abusei, perdão por ter abusado da sua boa vontade, agora feito você secretariar a reunião, Mônica, perdão, problemas tecnológicos. E eu queria também pedir ao senhor, secretário, que transmita ao ministro Ricardo Salles os nossos cumprimentos. Nós já fizemos isso pessoalmente, nós entregamos uma carta em mãos a ele, quando ele esteve em Manaus, na qual nós o felicitamos pela sua gestão à frente do Ministério. Nós admiramos muito, é um dos 3 ministros assim, que nós temos especial predileção, né? Então, gostamos muito dele, acho que ele está no caminho certo. Consideramos o ministro Ricardo Salles como aliado aqui da Amazônia, de quem produz na Amazônia. Então, por favor, transmita isso a ele, tá bem? E eu deixo, então, agora a palavra com o senhor para suas considerações finais. Belisário, primeiro, obrigado a todos pela participação. Contem aqui com o ministro Ricardo Salles, contem conosco aqui na secretaria, contem comigo também no Conselho da Amazônia se vocês precisarem de alguma coisa. O que eu puder contribuir para o desenvolvimento da região de vocês, essa é a melhor forma de proteger o território. Atividade econômica, dinamismo econômico, alternativa econômica para quem cuida aí de um território como vocês cuidam. Contem conosco aqui. Muitíssimo grato. Um abraço, secretário. Até logo, Mônica. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos que assistiram. Até logo. Obrigado. Obrigado.